Conosco na área de geografia, a gente conversa sobre aquecimento global. Professor, a gente já falou sobre o aspecto histórico, né, e também relembrando aí alguns gases que formam, né, o chamado efeito estufa, mas que outros pontos merecem também destaque quando a gente fala em aquecimento global e que os alunos devem estar atentos aí com relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, ao Enem agora de 2016. Muito bem. Olha só, eu vou tentar fazer um lembrete para cada um de vocês, alunos que estão se preparando para o Enem, lá do dia 5 e 6 de novembro. Veja só o detalhe. Eu vou falar sobre um mecanismo de desenvolvimento limpo, que seria uma estratégia criada junto com o protocolo de Kyoto, que é chamado de MDL. E no caso são as certificações dadas às empresas que conseguem cumprir as suas metas ambientais. O que significa isso? Consegue reduzir a um número limite, a um número máximo, a questão da emissão dos gases poluentes, aqueles gases que nós já citamos para todos vocês, alunos. Vamos dar um exemplo. Cada tonelada de gás carbônico não emitida por um país, num determinado período de tempo, equivale a 1 crédito de carbono. O que vem a ser isso? Como nós podemos explicar? Significa que existem valores de uma tabela para cada gases poluentes desses. Vamos dar um outro exemplo. Para cada tonelada de gás metano, que é o nosso CH4, composto químico, não emitido, equivale a cerca de 30 créditos de carbono. Então, cada país que consegue se desenvolver ambientalmente, ele pode muito bem comercializar até com outros países que estão com maiores dificuldades, que estão passando por maiores necessidades, tanto econômicas quanto ambientais. Então, o caso do Brasil, por exemplo, para comercializar esses créditos de carbono, é preciso que nós entendamos que é feito através de leilões e quem realiza esses leilões é a Bovespa, que é a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Então a Bovespa, através de instituições públicas, de instituições privadas, ela consegue realizar esse processo de uma forma que a própria sociedade ambiental ela possa estar num momento melhor, possa vivenciar um momento mais adequado. E aí, Jocasta, eu vou lembrar também que a nossa sociedade, nós como um todo, nós podemos muito bem ajudar de uma forma bastante participativa. Vejamos alguns exemplos. Nós simplesmente reduzindo o consumo da energia elétrica, nós enquanto sociedade, reduzindo o consumo de plásticos no nosso mundo, no nosso cotidiano, nós também fazendo uso de uma forma mais intensa ou dando prioridade para o uso de bicicletas como transporte alternativo. Então, a cada alternativa simples que a sociedade promove, tudo isso leva a crer para um mundo ambiental mais justo, um mundo ambiental menos sofrível para todos nós. Professor, dentro desses exemplos aí que o senhor citou, a questão das políticas públicas voltadas para os resíduos sólidos, elas também somam, né, a esses exemplos já colocados? Sim, sem dúvida. Nós temos, por exemplo, a política de coleta seletiva, que é a coleta, a separação de todo o processo, o material do lixo, que cada um de nós, cada cidade, cada município produz toneladas e mais toneladas de lixo. E a gente tem um problema sem agravantes, assim, com muitos agravantes aí, sem precedentes no Brasil, principalmente, né? Até porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é muito bonita no papel, mas infelizmente muitos municípios, principalmente aí da zona rural, né, municípios que estão fora da região metropolitana das grandes capitais, não conseguem colocar em prática essa política. Exatamente, a gente vê alguns fatores como impedimentos para a prática dessa política, para uma verdadeira política em que todos percebam
na situação prática que está melhorando. Por exemplo, a própria falta de consciência de uma boa parte da população é um dos exemplos que torna o impedimento mais evidente. Mesmo a gente aqui na cidade de Fortaleza tendo com ações da Prefeitura Municipal o chamado CTRS, que é o Centro de Triagem de Resíduos Sólidos. Então, alguns centros já espalhados dentro do município de Fortaleza deveriam facilitar todo esse processo, mas quando a gente vê, por exemplo, a chegada de uma quadra chuvosa, se torna mais agravante todas essas questões, não é verdade? Com certeza. Professor, a gente quer agradecer aqui a sua participação hoje no Informativo Dom Bosco e a gente continua essa parceria com o Colégio Salesiano. Lembrando que até a próxima semana a gente vai ter essas entrevistas, elas vão acontecer sempre com um tema diferente. E hoje, recebendo aqui o professor Guilardo Holanda, da área de Geografia. Professor, mais uma vez, obrigada. Um bom dia para o senhor, viu? Eu que agradeço, viu, Jocasta? Um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Dom Bosco, nós do Colégio Salesiano Dom Bosco, a família salesiana que está se preparando para a prova do Enem, já está bastante entusiasmada com todo esse processo de chegada e inovação. E a gente vai junto nessa caminhada. Um grande abraço, a gente fica por aqui no nosso Minuto Enem de hoje e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, professor, muito obrigada. E sempre aberta aí a sua participação, lembrando que você interage com a gente também pelo WhatsApp 997421516. A gente segue até a semana que vem aí com essas entrevistas, sempre com um professor diferente, um educador diferente aqui do Colégio Salesiano Dom Bosco participando. Bom dia, Jocasta. Primeiramente é um prazer de estar presente aqui com vocês e mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Dom Bosco e um abraço de forma especial para todos os alunos do Colégio Salesiano Dom Bosco, a quem nós estamos diariamente naqueles momentos de reunião e de aprendizado. Professor, antes da gente começar, eu quero aqui chamar a participação do nosso ouvinte. Quem está em casa, está no carro, está acompanhando aqui a entrevista especial Enem. Então, você que está se preparando aí para o exame, pode interagir com a gente através dos telefones 3454-1888, 3454-2515 e ainda pelo nosso WhatsApp, 99742-1516. Professor, o tema de hoje, aquecimento global. É um tema, assim, que tem mostrado, né, assim, muita presença, né? Não só no Enem, mas também em outras provas. De que forma esse tema pode cair no exame agora em 2016? Muito bem, Jocasta. Veja bem, a partir do momento que a gente seleciona uma temática tão importante no cenário mundial, como o aquecimento global, como os efeitos estufa, os gases que proporcionam o aumento, a expansão desse efeito estufa, toda a questão do mercado de crédito de carbono, que é o comércio em torno dos países que estão em desenvolvimento e os países que estão reduzindo a emissão dos seus gases do efeito estufa. Isso tudo se torna tão importante para a área das ciências humanas como também para outras áreas afins. E a gente sabe que a prova do Enem, o nosso aluno salesiano já está se preparando, já está com toda a força, com toda a dedicação, e ele está entendendo que quando chegar no dia 5 e 6 de novembro, vai ter questão relacionada a esse assunto. Então vamos ver como é que funciona esse mercado de crédito de carbono nesse mundo atual, nesse mundo capitalista. Vejamos, mais precisamente, juntamente ali no início do século XXI, anos 2000, o protocolo de Kyoto ele foi lançado oficialmente. A gente sabe que temos muitas problemáticas em torno desse protocolo, mas juntamente com esse mercado de crédito de carbono, que vamos analisar bem, significa dizer a certificação para uma empresa que visa reduzir a emissão dos seus gases poluentes. Vamos lembrar, o aluno salesiano ele já sabe, ele já estuda, ele já se prepara. Óxido nitroso, nós temos o gás carbônico, nós temos o gás metano, nós temos a família dos gases composta pelo clorofluorcarboneto, composta pelo hidrofluorcarboneto. Então esses gases aí que compõem em percentual uma pequena parte,
mas que através desse processo de aquecimento global vem tomando conta de todo esse cenário devido às conferências climáticas, devido aos assuntos das conferências ambientais, e isso torna muito importante para o nosso aprendizado, para a nossa prova do Enem. Professor Guilardo, né, ainda, né, falando da questão do aquecimento global, tem esses aspectos aí que o senhor já colocou aqui para a gente, mas o aspecto, o contexto histórico também pode estar presente na prova, né? Pode estar presente sim, Jocasta, até porque somente a partir da década de 70, quando houve a primeira Conferência Climática Ambiental, foi que houve a necessidade mais urgente de se acostumar com aquela situação. Todos os países já estavam num processo de industrialização muito amplo. E esse processo de industrialização, através da queima dos combustíveis fósseis, iam prejudicando de forma tal o meio ambiente que essa preocupação veio à tona nessa segunda metade do século XX. Por isso a intenção de se reunir os líderes mundiais, por isso a intenção de se traçar metas. Aí a gente cita a Agenda 21, aí nós vamos citar a Eco 92 e, claro, também o Protocolo de Quioto, no final dos anos 90. Professor, há quem diga também, né, que essas sucessivas reuniões, esses sucessivos encontros, né, de líderes mundiais, em dado momento tenham fracassado, né, não tenham atingido um sucesso esperado, principalmente pelos especialistas, pelos estudiosos da área, né? Como que o senhor observa hoje a realização desses últimos encontros, desses encontros mais recentes e o encaminhamento, né, para uma solução possível para o aquecimento global hoje? Olha só, inclusive citando o próprio Protocolo de Quioto, que foi lançado em 1997, a gente sabe que hoje ele perdeu muita força no cenário mundial, por mais que essas questões sejam evidentes em termos de aquecimento global, em termos de próximas gerações ou futuras gerações. Por quê? Principalmente pelo fato de que países com economia altamente industrializadas, eles visam primeiramente ou priorizar as suas economias. Eles têm um amplo medo de enfrentarem recessões econômicas. Aí a gente vai citar o próprio Estados Unidos, que está enfrentando uma recessão econômica, está tentando se reequilibrar através desses últimos 3 anos. A gente pode citar também a própria China, que vinha num crescimento econômico muito ascendente e nesses 2 últimos anos ele encontrou dificuldades e inclusive teve que alterar o seu controle de natalidade para poder fazer mão de obra, para poder aumentar a sua mão de obra e tornar mais significativa. Por conta de quê? Por conta da redução desse trabalho que estava proporcionando todo um crescimento econômico no país. São 7h26. Eu converso com o professor Guilardo Holanda, ele que é da área de geografia. A gente está falando sobre aquecimento global e também os desdobramentos sobre esse tema aqui no Informativo Dom Bosco. Lembrando que é uma série de entrevistas. A gente começou ontem, né, com a área de física, hoje passando pela geografia. A gente segue até a semana que vem com essas entrevistas que você pode participar. A gente vai fazer um rápido intervalo, já voltamos com o professor Guilardo Holanda para tirar mais dúvidas e falar sobre esse tema de hoje.